TV comunitária, canal 6 da NET, transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. O núcleo Educação e Cultura hoje tem a alegria, mais uma vez, de trazer aqui a figura de um grande, eu diria que pensador. Até mesmo eu diria que é fácil e difícil apresentar esse nosso irmão camarada, porque ele é, ao mesmo tempo, escritor. O Marcos Arruda é também, eu diria que um pensador, é um humanista. Olha, veja você, é economista e geólogo e vive, na verdade, hoje a gente, qual São Francisco de Assis, por uma causa, a causa de procurar soluções para a miséria, para a fome, para os oprimidos. Então, Marcos Arruda, obrigado em nome da TV Comunitária por você aceitar nosso convite e vamos bater uma bola aí sobre suas últimas viagens, começando pelo PACS, Políticas Alternativas do Cone Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez a TV Prazer Comunitária. Grande, meu caro. Muito bem. Quer que eu fale das viagens? Então, eu tive 2 viagens recentes. Uma foi a Brasília para 2 eventos. Um primeiro evento que foi uma oficina da articulação de sociedade civil brasileira, movimentos sociais diversos, movimentos populares, em torno da COP25, que é a Conferência do Clima da ONU, que começou ontem em Madrid. Ela ia ser no Brasil, o Bolsonaro rejeitou, ela foi para Santiago do Chile, o Pinheira rejeitou, dizendo que está tudo em tumulto, que não daria, e ela acabou se realizando em Madrid. Começou ontem e vai até o dia 13, parece. Então, essa primeiro evento em Brasília produziu uma carta que eu tenho aqui e que se chama Movimentos e Redes Brasileiras, Mudemos o Sistema, não o Clima. Tá? Essa é a primeira carta. É um recado para os participantes, representantes de países signatários do Acordo de Paris, para que eles se deem conta de que nós estamos numa terrível situação climática, não é? Ao ponto do Parlamento Europeu ter decidido decretar emergência climática no planeta do ponto de vista da Europa, da União Europeia. Isso é uma coisa muito forte. Emergência climática é como dizer bandeira amarela, a próxima já é a vermelha, né? E é a do colapso climático, que a gente também fala na carta. O segundo evento foi o evento do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que é uma articulação que tem 8 anos de idade e que tem membros de vários setores da sociedade brasileira, tem núcleos em todos os estados, 27, e trabalha tanto a crítica das causas das mudanças climáticas, do aquecimento global, como desenvolvendo práticas que ajudam a reduzir a ameaça de chegarmos a temperaturas mortais para a vida no planeta. Então, tivemos esse encontro e tem uma segunda carta que eu já vou até adaptar o título, Gritar com Indignação e Esperança, juntos com os oprimidos e a terra. Posso voltar um pouquinho à parte das mudanças climáticas, porque isso me toca um pouco e eu sei que você está sempre alertando que o mundo consome muito na sua matriz energética, ou seja, produz energia baseada na queima do carvão e petróleo principalmente.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa matriz, aliás, foi tema de um outro seminário que você participou, que foi o Fórum Social Mundial local, lá no sindicato, neste sábado, que você trouxe dados importantes, por exemplo, a China e a Índia, que estão dando aí um salto muito grande em termos de desenvolvimento e crescimento. Você faz uma distinção na sua teoria. Por favor, Marcos. Tá bom. A previsão para o Acordo de Paris fez um desenho em que ele propõe que a humanidade faça um esforço para chegar ao fim do século 2100, alcançando um máximo de temperatura média planetária de 1,5 grau centígrado, e que seria o ideal. Se não der, até no máximo 2 graus centígrados acima da medida de temperatura do começo da era industrial, 1885, por aí. Então, a proposta é, nós já subimos 1 grau, já estamos 1 grau a mais do que... E temos aí, quantos? 80 anos frente a nós para reverter e impedir que o aquecimento global chegue a um nível incontrolável. Esse é o ponto. Mas nós estamos na 25ª Conferência do Clima e continuamos aumentando as emissões de gases estufa. E aumentamos porque continuamos a venerar a teoria e a prática do crescimento econômico ilimitado, que quer dizer, não importa os limites da Terra, do planeta, dos ecossistemas, temos que crescer. Essa é a lógica do sistema do capital. É um sistema centrado na lógica da empresa individual, né? Então, a empresa precisa crescer vendendo, e quando não consegue vender, convence com publicidade, ou então muda de método e cria aquela obsolescência programada dos seus bens que são produzidos para que eles morram mais depressa e as pessoas tenham que comprar outros novos, gerando lixo. Então, essa loucura é insustentável. Eu gostaria de dar um exemplo. Imagina a gente numa casa e, de repente, você recebe dos inspetores que vieram examinar o teu gás e eles vêm e dizem, olha, você tem que mudar imediatamente a fonte de energia, porque senão a casa vai explodir. E você diz, tá bem, obrigado. Mas, na tua cabeça, você já vai dizer para a família, olha, gente, não dá para mudar de repente. Vamos mudar devagarinho e pouco a pouco, até que... Porque agora vai ser até mais caro mudar. Enquanto você está conversando, bom, arrebenta-se a tua casa e morre todo mundo. É um pouco o que está acontecendo com o clima. Domingo passado, o Fernando Siqueira, nosso querido companheiro da EPET, me respondia quando eu levantei a questão sobre o crescimentismo e a necessidade de deixar o petróleo no fundo da terra, né? Ele me respondeu, pois é, mas, Marcos, nós temos o problema do ajuste gradual a médio prazo. Eu não tive condição de responder, mas eu ia dizer, mas enquanto você está ajustando, pode haver um desastre que leve a 3 ou 3,5 graus centígrados a mais no fim do século. Sabe o que isso significa? O colapso de todas as florestas tropicais e equatoriais do planeta. Colapso significa mudar de bioma. Em vez de bioma floresta, vira bioma cerrado ou deserto. E há uma parte da Amazônia que já virou deserto. Desglacialização, né? Ou seja, as geleiras todas se derretendo, as ondas subindo, os nossos litorais, exato, entre outras coisas.
Exatamente. Então, é uma situação gravíssima. Como eu sou economista, eu estou trabalhando como fazer essa mudança, não é? Como? Tem que haver uma parte que é renúncia. Esse discurso desses governos, do tempo da ditadura para cá, todos, austeridade. Quem faz austeridade? Os ricos? Não. É nós, trabalhadores, nós que vivemos do nosso trabalho, temos que apertar ainda mais um cinto já ultra apertado. Por quê? Não, é já que nós temos que mudar. Então, se houver um governo que diga, vamos fazer uma política pública que investe o dinheiro do BNDES na Petrobras para ela desenvolver energias de fontes renováveis para substituir imediatamente o que hoje... Então, nós temos, por exemplo, um companheiro na Bahia, Universidade Federal, desenvolveu um método de produzir biodiesel a partir de algas. A universidade está produzindo as algas e transformando elas por um método simples, e isso vai direto para os tanques de ex-diesel, agora biodiesel. Ele está aplicando isso na Ecovila de Auroville, na Índia, e já começou uma opção de carros, motocicletas, caminhões a sair com biodiesel produzido lá mesmo, descentralizadamente, sem precisar de uma mega refinaria, etc, etc. Isso está à mão, e como outras E a matriz energética, hoje, nesse instante no mundo, é principalmente a energia do carbono, né? Carbono, em geral. Carvão, petróleo e gás, né? São as três fontes. E dentre elas, a China e a Índia contribuem bastante, né? Bastante, mas a Índia é terceiro lugar. A China é a primeira. A metade do que a China emite é os Estados Unidos. 10 bilhões de toneladas, de gigatoneladas de carbono, etc., a China. A Índia, os Estados Unidos, 5 bilhões, 5 gigatoneladas de etc. E a Índia vem um pouco mais abaixo dos Estados Unidos. O Brasil estaria aí pelo 5º lugar por causa do desmatamento. O desmatamento tem contribuído demais para a gente não conseguir. E o curioso, Soriano, é que quando eu fui pesquisar o material mais recente, preparando minha participação nesses encontros, material da Painel Intercontinental de Mudança Climática, da ONU. Esse painel, formado por cientistas do mundo inteiro, pesquisa continuamente e acompanha as mudanças do clima no mundo e faz recomendações para que os países tomem as medidas para evitar o pior, né? Então, eu fui pesquisar e procurei o documento do Brasil que vai para a COP25. Não há. O último documento do Brasil é datado de maio de 2016, durante o governo Dilma, dias antes dela ser impedida. Então, naquele documento está escrito que o Brasil se compromete, lá em Paris, no Acordo de Paris de 2015, se compromete a reduzir em 43% as suas emissões até 2030. Essa é a promessa do Brasil para a comunidade das nações da COP, né, da Conferência do Clima. Nós já estamos 4 anos depois, vai passar para 4 anos, e até agora não houve redução, e agora está aumentando. Houve redução durante um tempo, agora voltou a subir, e eu não sei o que eles estão levando para lá, os representantes do Brasil, né? Eu acho que nós estamos, inclusive, com o presidente sendo processado na ONU, né? Pois é. Por exatamente crime contra a humanidade, porque atentar contra o ecossistema hoje constitui também um genocídio. Ecocídio. Nós temos esse conceito já
não é, no Código Jurídico Internacional, que é o ecocídio, a matança do ambiente. E ele está acusado de ecocídio. E teve um dia programado para tocar fogo, o dia do fogo, mas foi 10 de novembro. De agosto. De agosto. Não, quando ele assumiu, que teve aquele incêndio no Amazonas, né? No Amazonas, que deu todo esse rebuliço. Foi agora, em agosto. Foi agora, exatamente. Nós estamos em dezembro, foi em agosto. Nossa. Foi. E queimou mais 3 meses. Exatamente, áreas específicas onde tinha reservas indígenas, dos povos exatamente mais oprimidos, né? Marcos. Agora, você seguia aí, eu fiz uma questão de parar, porque eu achava muito importante a gente alertar sobre a camada de ozônio, principalmente deteriorada pela queima de combustíveis oriundos do carbono. Aí você estava seguindo aí, eu te interrompi. Tudo bem. Não, tudo bem. Então, esse segundo documento faz esse balanço mais geral do mundo e, infelizmente, reconhece que, provavelmente, a COP25 não vai trazer resultados significativos, dado que a estrutura da conferência continua a mesma. Ela depende de dinheiro dos grandes grupos econômicos que dominam a economia mundial para acontecer. Então, os grupos econômicos têm um interesse investido em não deixar que a conferência discuta as causas do aquecimento global, porque teria que tocar neles, os atores do crescimentismo, como eu chamo, né? Esse crescimento ilimitado de produzir, extrai, produz, consome e dejeta, essa sequência louca e ecocida que é o capitalismo contemporâneo globalizado. Então, nossa previsão é que, mais uma vez, eles vão adiar a discussão, vão fazer algumas promessas por país, alguns países vão trazer bons resultados, entre eles Cuba, talvez a França, que tem se dedicado, talvez a China em alguns aspectos, mas a China, em termos de emissões, ela só vai dar boas notícias em 2030, que é quando ela prometeu que vai chegar a zerar o aumento, a estabilizar as emissões e depois começar a reduzir. Mas isso, 10 anos são fatais, não vai dar para esperar, entende? Ô Marcos, você, enquanto economista, desenvolve o tema da diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Certo. Eu sempre observo que você fala da revolução interior individual que a gente tem que fazer para partir do particular para o geral. Né? Desenvolva um pouquinho essa sua filosofia, que eu acho uma delícia. Bom, primeiro é a crítica do conceito de desenvolvimento, que nasceu aplicado à economia. É um conceito que nasceu logo no fim da Segunda Guerra Mundial, com o presidente Truman, que foi responsável pelas 2 bombas atômicas jogadas no Japão. O americano não é bonzinho? Não é? Mas então o cara chega e faz um discurso bonito, dizendo: o assunto agora é a reconstrução da Europa, é o desenvolvimento para todo o planeta. E para isso é preciso que quem está desenvolvido ajude a quem não está a se desenvolver. Essa foi, em resumo resumido, a lógica do discurso dele. O que estava escondido por detrás era o seguinte: a Europa foi destruída pela guerra, o Japão perdeu a guerra, a China não conta na época. Então, o nosso assunto é: os Estados Unidos são a grande força hegemônica do mundo. Então, temos que construir um sistema unipolar em que um único ator comanda a economia mundial, e como ele já tem essa pujante indústria, ele vai transferir primeiro produtos,
e depois as próprias fábricas, os próprios bens de capital, para os países que precisam crescer. E, com isso, vamos chegar a uma era de paz. Esse foi o discurso. Acontece que a lógica dos americanos era o que nós fizemos nos Estados Unidos, o que a Europa fez para se industrializar, tem que ser feito pelos países do Sul. Aí veio teóricos do capitalismo trazendo a teoria do desenvolvimento, como o Rostov, que é um dos autores que fez a proposta do desenvolvimento por escalas. Você ia de etapa em etapa, de degrau em degrau, até virar um país industrializado. Na caminhada, além de fazerem o que a gente chamou de ou neocolonialismo, que era deixar um país não industrializado e só vivendo das exportações de matérias-primas, não é? Então, a Ásia, uma grande parte da América Latina, ficaram nesse nível de crescimento, que era crescimento da exportação, né? O Chile, do golpe, em 1973, o ministro da Economia declarou com a cara de pau: se é melão que o mercado internacional pede do Chile, é melão que nós vamos produzir. Quer dizer, uma afirmação de fé no mercado internacional para desenvolver o Chile. Então, nós fazemos a crítica desse desenvolvimento, inclusive porque um país como o Brasil foi se industrializando, né? E na medida em que apareceu a guerra, o Brasil acelerou a industrialização para substituir importações que já não vinham, porque estavam sendo usadas para a guerra. Quando nós chegamos a virar uma potência nona ou oitava economia mundial em PIB, né, os Estados Unidos deram um alerta. Cara, isso pode ser uma outra China nas Américas. Temos que botar um freio. E aí veio a série de golpes contra o PT, o Lula, a Dilma, e entrou então o Temer e agora o Bozo. Interessante, você falava aí que eles elegeram quem seria industrializado e quem seria fornecedor de commodities, né? E se falava no Brasil essa expressão: o Brasil tem, na verdade, uma vocação agrícola. Pô, né? Exato, chegaram a dizer isso. E o Dutra foi contemporâneo do Truman, né? Diz que tem um encontro deles dois, né? O Dutra, para mostrar que falava inglês, how do you do, Dutra? How do you do, Truman? Mas olha, o Dutra conseguiu uma façanha econômica fantástica. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era credor internacional. Nós não tínhamos dívidas, pelo contrário, né? Ele, num espaço de sua gestão lá, seus 4 anos de governo, comprando ioiô, importando ioiô dos Estados Unidos, picolé, chicletes, né? Isso inundou, a gente logo passou a ser devedor do mundo. Mas não é exatamente isso que a gente... Nossa economia foi endividada e permaneceu endividada desde que o Pedro I se despediu do pai dele e disse: pai, não fica triste, você vai levar esse montão de pedras preciosas, ouro, prata, que a gente está recolhendo do Brasil, mas além disso, o Brasil vai assumir a dívida de Portugal com a Inglaterra. Essa dívida, cara, está lá, reproduzida em juros, sobre juros, e até hoje a gente é devedor. E essa família real ainda recebe dinheiro da gente. Olha, e sobre a dívida externa, eu sei que você tem estudos muito aprofundados junto com a Fatorelli, mas a Fatorelli concorda com essa minha tese. Sim. E é do Fidel, não é minha. Então eu faço questão de divulgá-la. Um dos fatores do endividamento é que as empresas multinacionais, que eu chamo de câncer da nossa economia,
elas obrigam as suas filiais a se endividarem. Ou vão um endividamento das businesses. E essas firmas, então, aqui, que são filiais, a Volkswagen, a Mannesmann, pagam juros, haja ou não lucro, para as suas matrizes. E remetem. E isso nenhum país pode obrigar que salde essa dívida, porque é uma coisa entre eles. Então é a maneira que eles têm de se perpetuarem. Exatamente. Não é uma dos fatos, não é só esse. Não é só. Ô Marcos, eu quero que você dê um recado aqui, em 3 minutos aqui para nós, o que é como fazer um mundo possível melhor. Tá. Por favor. Então, eu vou 1 minuto para cada um de 3 assuntos, tá? Um é a mudança da economia. A economia está organizada de cima para baixo, né? Dos grandes países ricos, das grandes empresas, da alta tecnologia para baixo, os que não têm nada disso, né? E por que ela é feita assim, piramidalmente, nós continuamos eternamente a não ter o que precisamos, porque está sendo sugado pelo sistema do capital, com o seu sistema da dívida, né, e com a moldagem das nossas economias para exportar. Um exemplo agora é a Bolívia. Precisamos de um golpe militar na Bolívia para que ela possa exportar o lítio. Já perdeu o seu estanho, perdeu a prata, perdeu o ouro, tudo isso já foi em etapas anteriores de exploração da Bolívia. A nova era é não industrialização, não autogestão e autodeterminação, mas sim dependência de exportar o lítio. Segundo, temos que então inverter essa pirâmide e reconstruir a democracia, a governança e a economia de baixo para cima. Segunda coisa é a governança. Democracia significa povo no poder, mas não há poder político que o povo possa ter acesso se não houver poder econômico. Então tem que democratizar a economia. Isso significa o povo comandando o seu próprio desenvolvimento. E aí tem muito o que falar. Terceira e última, espiritualidade. Eu não acredito numa mudança da cultura da Terra se não for por um caminho que inclui a nossa dimensão de consciência, de espírito que precisa se desenvolver. Por isso, é preciso 3 coisas. Uma, ter um reconhecimento do meu valor como pessoa e do valor de cada outra pessoa, isso se chama autoestima. A segunda, humildade, se eu tenho tamanho valor e o Soriano e cada outro companheiro e companheira também tem, quem sou eu de mais do que eles? Então, uma atitude de humildade e de disposição a trabalhar em comum, né? A criar comunidades. E essas comunidades seriam a unidade da nova economia. Em vez de empresa, comunidade, onde a gente vive todos os problemas ao mesmo tempo e deve ser nós a resolvê-los. E o terceiro é gratuidade. Nós estamos na economia solidária, inovando, criando uma área chamada comércio com 3 atividades: comércio justo, compra e venda com preço justo, o escambo, troca de um objeto por outro, um serviço por outro, e terceiro, a dádiva, né? Uma economia do dar e do receber gratuitamente. Essa é a economia do amor. Então aí o Marcos Arruda nos ensinando como um outro mundo, uma outra economia, né, é possível. Marcos, aqui nós estamos sempre abertos. Eu sei que você logo vai viajar e retorna dando para a gente aqui como foi, né, essa nova experiência sua. E o Núcleo Educação e Cultura aqui agradece, reconhece também o trabalho do nosso querido Marcos Figueiredo
ele que também faz parte da nossa grade Circuito Carioca, e nos assistiu hoje aqui o Emanuel Cancela. Nós temos aqui também um ministro de Deus, um padre nos assistindo. Depois o Marcos vai colocar aqui presença amiga. Muito obrigado, Marcos. E ninguém vai soltar a mão de ninguém. Isso, economia solidária. Beleza. Então, TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio. Obrigado a você, sobretudo, que nos assistiu.